Voltei, gente, pela terceira vez. Acho que não querem que saia essa live de hoje, viu? A concorrência não quer que saia essa live de hoje, brincadeira. Gente, voltei. Vou esperar vocês entrarem. Coloquei em modo avião porque tem algumas pessoas que estão me ligando. Talvez isso aqui tá fazendo com que fique sem som. Beleza? Vamos continuar, então. Vou esperar o pessoal entrar rapidamente. Coisas do ao vivo, né, gente? Coisas do ao vivo. Duas pessoas me ligaram em dois momentos diferentes, acabou, fiquei sem som, agora coloquei no modo avião pra ninguém me atrapalhar. Ótimo. Bem, continuando então da onde a gente parou, tudo bem? Então, oi Vero, tudo jóia? Na aula de hoje, então, vamos recapitular. Você vai descobrir todas as possibilidades de uso da toxina botulínica, certo? Normalmente a gente utiliza no terço superior da face, que é um bem padrão, para arquear a sobrancelha, fazer uma abertura do olhar, reduzir as rugas de braba, reduzir os pés de galinha. Podemos também começar a explorar um pouco mais de pontos avançados do uso da toxina, nas body lines, que são aquelas ruguinhas do nariz, né, de coelhinho, tá? Fizemos a aplicação ali também para elevar a ponta da sobrancelha, a ponta do nariz, perdão, para elevar a ponta do nariz. Então, quando a paciente sorri, a ponta não desce, certo? E eu estava falando no momento quando fiquei sem som que podemos fazer a aplicação da toxina botulínica para sorriso gengival. Gente, o que é o sorriso gengival? Quando a gente sorri e esse lábio superior sobe demais, ele sobe demais, certo? E acaba tendo uma exposição aqui da gengiva, certo? A exposição acima de 3 milímetros já configura um sorriso gengival. Então, o que acontece? Quando a pessoa sorri e acaba expondo essa gengiva, a gente consegue fazer um relaxamento desse músculo que eleva, né, o sorriso, que eleva o lábio para relaxar e ela não, na hora que sorri, ele não levanta tanto, ele vai ficar mais baixinho. Porém, cuidado, não é para qualquer tipo de sorriso gengival. Tem vários pontos ali, tem que cuidar da aplicação, porque nós temos vários músculos que se entrelaçam, que se sobrepõem, então a aplicação ali do sorriso gengival tem que ser bem correta, tá? E certa para não ficar com o sorriso torto ou não baixar demais esse sorriso, tá bom? Beleza, então. Outra possibilidade que nós podemos utilizar a toxina botulínica é para o lábio, né? Então muitas pessoas acabam pensando assim, eu não quero fazer botox e ficar com a boca cheia. É confusão, gente. O que deixa a boca mais carnuda é o preenchedor, o ácido hialurônico. O botox, né, que é a toxina botulínica, a gente pode fazer, porém eu vejo que muitas pessoas não conhecem e não fazem o uso da toxina botulínica quando a gente tem esse músculo do orbicular do lábio, esse músculo muito tracionado, sabe? Então é aquela pessoa que às vezes acaba tendo trejeitos até de ficar fazendo assim, sabe? E acaba tendo um enrijecimento muito desse lábio. Então a gente faz bem aqui no contorno do lábio para relaxar essa musculatura e automaticamente o lábio acaba se projetando, acaba tendo uma leve projeção desse lábio porque tem um relaxamento muscular ali envolvido, beleza? Outros pontos que podemos aplicar a toxina botulínica nessa parte inferior aqui do queixo, que pega o ângulo do lábio, certo? Então o que acontece? Às vezes a paciente ela tá com um aspecto de sorriso triste, ela tá tipo séria e aqui puxa para baixo, aqui ó, puxa para baixo. Então o que acontece? A pessoa não tá triste, ela tá no seu estado normal, mas o estado normal dela, esse músculo acaba puxando para baixo, o ângulo para baixo. Então nós dizemos que fica com aspecto de sorriso triste. Nesse sentido, a gente pode aplicar a toxina botulínica também aqui para haver um relaxamento dessa força muscular e não puxar mais o ângulo do lábio para baixo, tá? Para soltar um pouco esse ângulo do lábio, certo? Outra possibilidade, se eu estou indo muito rápido, vocês me falam, que às vezes eu engato primeiro e vou. Outra possibilidade é de aplicar a toxina botulínica no queixo. Como assim, Jana?
Vocês já ouviram aquela expressão de queixo com celulite? Ah, eu tô com queixo com aspecto celulítico. Já ouviram falar? Me conta aqui. Me falam aqui se tá fazendo sentido pra vocês, se vocês estão gostando, se é tudo novidade, se vocês já conhecem tudo isso que eu tô falando. Mas olha só, quando o queixo, né, essa região aqui do mento, ele fica, a pessoa está assim no seu estado normal, mas ela fica com furinhos. Ou quando ela força aqui, fica com vários furinhos. Eu tenho um furinho aqui no meio que dá pra ver um pouquinho, que tá começando a me incomodar, que não aparecia antes. Então, quando a gente tem vários furinhos aqui no queixo, no mento, a gente tem aquele aspecto de celulite no queixo. Para isso, por que isso acontece? Porque esse músculo, ele tá muito contraído. Ele tem muita força muscular, então a gente usa a toxina botulínica aqui em pontos estratégicos, pegando o músculo certo para relaxar essa musculatura, tá? Tem que cuidar para não aplicar demais, senão fica aquela... A pessoa não consegue nem falar direito, que não mexe aqui, fica estaqueado. Né, gente? Menos é mais, tá? Principalmente quando a gente fala de toxina botulínica. Bem, vocês já tinham ouvido falar disso? Me conta pra mim se você já tinha utilizado, se faz sentido pra você, ou se é tudo novidade. Bem, então o queixo, que é muito importante a gente tratar. Ontem na aula da papada eu falei da importância da gente visualizar a perfiloplastia, visualizar o perfil do paciente e ver se tem necessidade de uma projeção com preenchimento, certo? Com ácido hialurônico. E hoje a gente complementa, então, no caso dessa região, se a paciente tem esse queixo com aspecto de celulite, a gente pode, então, fazer a toxina botulínica para relaxar essa região, beleza? Bem, tem outra possibilidade também, que a gente pode fazer aplicação, que é descendo, que é indo pra cá e que é descendo. Olha só, né? A gente começou aqui em cima e vamos descendo. Bem, quando tem aqueles pacientes que tem, isso não é da minha área, tá? É mais pra área dos dentistas, mas é importante eu falar pra vocês entenderem e até indicar se acontece com algum paciente de vocês. Se a paciente tem bruxismo, sabe? Que é aquele ranger dos dentes. Fica rangendo, fica mordendo. O que acontece? Ela tem uma força muscular aqui, deixa eu subir aqui pra baixo. Ela tem uma força muscular muito grande aqui no masseter, que é esse músculo da mastigação. Então, quando você morde aí comigo, automaticamente quando você morde, ele marca aqui aonde que tá o músculo. Nesse músculo, se a gente fizer a aplicação, a gente consegue ter um relaxamento e daí a paciente ela não vai mais ter tanta força muscular ali e vai ter um relaxamento desse músculo que causa o bruxismo, certo? Mas isso a gente não faz, eu não faço. Manda pro dentista fazer porque a área do bruxismo é do dentista. Bem, mas é importante porque é uma possibilidade que você pode indicar para sua paciente. Outra coisa também que a gente pode utilizar a toxina botulínica é para melhorar o contorno, né? Então, quando eu quero relaxar essa musculatura, se eu perceber que a paciente ela tá com muita contração muscular nessa região aqui, você percebe que o músculo ele tá meio que projetado, proeminente, porque ele tem muita força muscular, também pode se aplicar no contorno para ter um relaxamento muscular e conseguir uma definição, conseguir uma marcação melhor do contorno facial da paciente. Tudo bem? Beleza, então. Descendo, o que a gente pode fazer também na parte do pescoço? Se vocês já viram algumas pacientes, algumas clientes, que quando elas falam, ou principalmente quando você pede para ela fazer o movimento, ela fica com duas bandas aqui, ó. Fica bem marcado, 2 ou 4, que são as bandas platismais. Quando essa paciente ela tem essa força muscular nessas bandas platismais, a gente também pode fazer a aplicação da toxina botulínica ali, com muito cuidado, porque é um músculo muito fino, a gente tem que fazer uma aplicação superficial, pegando apenas nesse músculo mesmo, para relaxar. E daí o que vai acontecer? Vai reduzir significativamente essa flacidez, essa pelezinha que tá soltinha, e vai relaxar essa musculatura que tá formando esse vinco, essas bandas no pescoço da paciente, tá?
Faz sentido pra vocês? Tudo bem, Carolina? Tudo bem, Bianca, Maria, Jades, Fernanda, Nívia? Tudo bem? Sejam bem-vindas, então. Ó, o que mais que a gente pode fazer quando a gente utiliza a toxina botulínica? Falamos do pescoço agora. Quando a gente faz essa aplicação no pescoço, tem um termo muito popular e utilizado, que até é chique, né? Que se chama Nefertiti, que é o estilo Nefertiti, ou aplicação Nefertiti. Porque ele alonga o pescoço e ele deixa a parte mais elegante, a paciente mais elegante também. Remetendo lá toda a questão da Nefertiti. Beleza, então. Olha, temos mais possibilidades. Eu quero que vocês compartilhem comigo qual possibilidade que tá faltando. Tá faltando algumas aí. Se vocês já fazem alguns pontos avançados, me conta ali. O que tá faltando? Falamos do terço superior, falamos do nariz, falamos do lábio, falamos do ângulo nasolabial, falamos do queixo, falamos do contorno, falamos do pescoço. O que está faltando? Ai, gente, olha só. Até respondi uma caixinha de pergunta ontem sobre isso nos meus stories. A gente também pode utilizar o uso da toxina botulínica para hiperidrose, tá? O que é hiperidrose? É aquele suor excessivo, quando a pessoa ela sua demais. Gente, isso incomoda tantas pacientes, tanto assim, ó. Eu já atendi tantas pacientes que vêm com essa queixa que quando ficam nervosa, acaba molhando a blusa, ou não consegue nem trabalhar, que fica com a mão toda pegajosa, tem que ficar com um paninho do lado, sabe? Tem que ficar com um paninho do lado pra ficar secando a mão ou os pés, mas geralmente é a axila. Ou não pode usar uma blusa de um tecido e tal, porque dá cheiro, sabe? Ela se sente mal, fica desconfortável e fica deselegante, né? Tu trabalhar toda suada e cheirando, né, gente? Ninguém merece. Mas então, a toxina botulínica, muitas pessoas não sabem, vocês como profissionais, vocês precisam saber e ofertar tudo isso para paciente de vocês, que o uso da toxina botulínica, ela também serve para a hiperidrose. Como assim, Jana? Nunca ouvi falar disso. Bem, a toxina botulínica, ela reduz a liberação do suor, certo? Não vai influenciar na produção, lá na glândula sudorípara, não é isso. Ele vai interferir na liberação. Agora tem um viés ali. Jana, eu ouvi falar que quando a gente faz a toxina botulínica para reduzir a liberação do suor nas axilas, ele vai compensar em outra região, nas mãos, nos pés, nas costas. É verdade? Gente, não tem nada assim que diga exatamente vai compensar, não vai compensar. Pode compensar, é um risco. Mas você tem que falar isso para tua paciente e ela vai decidir. O que acontece? Na minha experiência, nenhuma compensou. O que acontece? Elas amam o resultado, porque realmente traz um benefício diário na rotina delas. E a durabilidade também ela é muito boa. Geralmente dura em média de 10 a 12 meses, um ano. Então faz a aplicação na região, pode ser nas palmas das mãos, nas duas axilas, palma dos pés, e ele reduz a liberação desse suor, certo? E dificilmente compensa, mas você precisa trabalhar com possibilidades com a tua paciente. Olha, pode ser que compense. Se compensar, a gente vai ter que ver daí, a gente vai ter que fazer o acompanhamento, mas vale o risco, certo? Sempre alertam as pacientes das possibilidades, porque cada organismo é único. Agora, você já fez uma aplicação na paciente, se a paciente já conhece o resultado, o tratamento, ela vem fazer sem medo e porque ela sabe do benefício que é fazer isso, tá? Bem, outra possibilidade que a gente tem, que as minhas alunas até do treinamento do Intradermo já sabem, mas eu preciso falar para todo mundo aqui, que é a aplicação da toxina botulínica hiperdiluída para fins de melhora da textura da pele, para redução de oleosidade, redução de poros, melhora a luminosidade da pele, certo?
Qual que é o nome desse procedimento? Olha, a gente tem vários nomes no mercado. Pode se chamar microbotox, pode se chamar mesobotox, pode se chamar microbotox, mesobotox e microtox. Então são 3 nomes para a mesma coisa, tá? Para a mesma coisa. Pode ser feito com um dispositivo que tem agulhinhas de ouro, né? Que você vai girando e ele vai perfurando e a agulhinha de ouro perfura e automaticamente, simultaneamente, já coloca ali dentro a toxina botulínica super diluída, hiperdiluída com outras substâncias como vitamina C, ácido hialurônico, antioxidantes, para melhorar essa textura da pele. Vejam que nesse caso a aplicação não é a nível muscular, é a nível dérmico, porque a gente quer uma melhora na pele e uma melhora no controle da redução da oleosidade também. Então não vai no músculo, vai na derme, tá? Então a gente pode fazer com esse dispositivo ou a gente pode fazer com uma nanoagulha, com uma seringa e uma agulha bem tranquilamente, que o resultado ele é muito bom também, tá? Gente, eu quero saber se fez sentido pra vocês, se vocês gostaram do conteúdo, se vocês têm alguma dúvida eu vou abrir aqui para perguntas. Eu sei que eu falo um pouco rápido, mas eu gosto de ser bem objetiva e direta ao ponto. Se alguém tem alguma dúvida aqui, vocês podem colocar nos comentários que eu vou responder. Se surgir alguma dúvida depois, é só mandar por direct ou compartilhar, colocar nos comentários abaixo da live que eu respondo depois, tá? Ó, o maridão entrou aqui. Oi, Léo, tudo bem? Gente, então, olha só. A toxina botulínica, ele precisa ser diluído no dia que a gente for fazer a aplicação, né? Conforme vai passando os dias, ele vai perdendo o efeito. Então, é muito importante vocês entenderem, dominarem o básico, né? Aqui é só uma ideia de todas as possibilidades do uso da toxina, mas pensando que o básico vocês já dominam. Jana, eu não domino o básico, quero saber mais do básico. Me manda perguntas, eu abro a caixinha praticamente todo dia que eu vou explicando aqui pra vocês, tá? Então tem que cuidar muito, a marca da toxina, a diluição, a seringa que você tá utilizando. Tem muitas pessoas, né, alunas que têm dificuldade de conversão, dificuldade, uma unidade, um risquinho na agulha, quantas unidades, qual que é o plano de aplicação. Então são coisas básicas para quem já tá, né, mais tempo no mercado, mas para quem tá começando, são dúvidas bem pertinentes e que são importantes que você domine todas essas etapas iniciais, domine bem o básico, que é o terço superior da face. Depois que você dominar bem o básico, você vem, reassiste essa aula e vai para os pontos avançados. Então, gente, eu vou deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigada por estarem comigo aqui hoje, tá? Apesar de ficar sem som, de eu ter que entrar 3 vezes, mas o conteúdo, a intenção do conteúdo foi passado. E sábado e domingo não temos aula aqui, voltamos na segunda-feira às 11h11 com mais um programa do Injetando Autoestima. Obrigada e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Fica gravada. Sim, Márcia, vai ficar todas as aulas, vão ficar gravadas e vai ficar lá no meu feed, tá? Pode assistir várias vezes. Se tiver dúvida, você comenta lá que depois eu respondo pra você, tá bom? Beijo, tchau, tchau.